fogo no parquinho. Do jeito que tem que ser. Do jeito que eu aprecio. Bom, então esse é o plano da aula de hoje. Agora que começou a gravar, eu vou só dar uma repassada para a gente poder começar. Como na última aula vimos a historiografia, na aula de hoje vamos ver a parte empírica. Vamos olhar com detalhe o que aconteceu nesse momento aí pós-morte de Napoleão, né? O nosso foco aqui, na verdade, não é nem a morte, é a queda de Napoleão. 1814 e 1815, quando muda tudo. Quando a galera em Portugal começa a exigir a volta de Dom João. Ó, Napoleão foi embora, não tem mais por que tu ficar aí. Dom João não quer voltar. A galera faz pressão de lá. Vai ter pressão daqui, principalmente de Pernambuco. A gente falou na aula passada da Revolução Pernambucana e da Revolução Liberal do Porto. Vou dar uma retornada rápida a elas, para poder mostrar o que elas estavam lutando. E a gente vai enxergar agora, com detalhes, todo esse processo que faz com que em 1822 a gente tenha a nossa emancipação política, a gente tenha a nossa independência. Já criticamos o Grito do Ipiranga, já criticamos a visão romântica, já mostramos as leituras dos historiadores sobre a independência, o impacto de cada um. Hoje a gente vai olhar com detalhes para o factual da história, para o passo a passo, para o que aconteceu. A não ser que alguém tenha alguma dúvida ou comentário, eu já começo. Vamos nessa então. Deixa eu começar. Eu não entrei no celular. Não entrei no celular para dar uma olhada no chat caso alguém fale alguma coisa, porque no Team Link, quando eu começo a compartilhar a tela, eu não consigo enxergar mais nada. É essa aula aqui que eu tô. Vamos ver se vai ter propaganda. Pararam logo de graça, devem ter reclamado. Pronto, deixa eu deixar ele aqui. Vamos nessa. Para vocês foi aí, para mim aqui no celular não tá indo nada, não foi. Não, agora foi. Agora foi. Todo mundo consegue ver a apresentação na tela? Alguém não tá vendo? Bom, se tá todo mundo vendo, vamos começar. E eu começo essa aula citando Oliveira Lima. A maré carregava o que a maré trouxera. Em 1814, a situação política da Europa parecia finalmente tranquila. Foi nesse contexto que aconteceram os últimos confrontos entre as forças aliadas e francesas, que vão culminar na derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. Tudo indicava o retorno da velha ordem, com o redobrado poder das realezas, o comando político da Santa Aliança, o Congresso de Viena, tudo matéria que a gente vai abordar já, em breve, na nossa aula de História Geral. Mas apesar da estabilização política, Dom João optou por postergar a presença dele aqui no Novo Mundo, numa demonstração de que, aos poucos, ele ia criando raízes nesse território. O processo de abrasileiramento, melhor dizendo, de Dom João, ele só ganhava corpo. Depois de abrir os portos em 1808, depois de elevar o Brasil à condição de Reino Unido em 1815, em 1816 ele estava se preparando para ser sagrado rei, oficialmente, de Portugal, Brasil e Algarves. O título de Dom João VI viria a ele agora, enquanto ele ainda estava na plena colônia no ultramar. No entanto, em pouco tempo a situação ia gerar 180 graus. É o correto, né, gente? Que essa situação gira 360, ela dá a volta e retorna ao ponto inicial. Então ela vai girar 180 graus. No Brasil, várias revoltas, como a Inconfidência Mineira em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, a Revolução Pernambucana em 1817, são revoltas que vão revelar como os anseios por emancipação estavam animando experimentos políticos e utopias locais. A essas alturas, a América inglesa já estava praticamente independente,
sem falar nas ilhas do Mar do Caribe, na Guiana Equatorial e no domínio gelado do Canadá. A luta pela independência, ela estava tomando conta do continente americano. Vamos falar da América Espanhola. Na América Espanhola, com exceção das Antilhas, a independência também já começava a se delinear como uma realidade definitiva. Eram as abomináveis ideias francesas, os princípios do republicanismo norte-americano que se espraiavam nas colônias, revolvendo certezas, destruindo modelos arraigados e antigos. Aos revolucionários, os ares começam a mudar e esses ares começam a soprar também na própria metrópole portuguesa. Nos primeiros tempos da invasão francesa, em 1807, e principalmente depois que Dom João declara guerra a Napoleão, em maio de 1808, uma série de manifestações populares revelaram a adesão de parte da população à monarquia dos Bragança. Mas a instabilidade política em Portugal, ela vai ser agravada por mais duas invasões napoleônicas. Uma em 1809, com a corte já aqui no Brasil, e uma outra em 1810. Então, o nojo, o medo, a aversão aos franceses aumenta a cada dia mais em Portugal. Até parecia que, a despeito da reação popular, as tropas de Napoleão não se davam por vencidas e voltavam sempre para tentar controlar mais aquela metrópole que agora não tinha mais rei. No entanto, após a última expulsão das tropas napoleônicas ali no fim da década de 1810, o contexto era definitivamente outro. Com a retomada da soberania portuguesa, nada explicava a insistência de Dom João em permanecer por aqui. Diante dessa leseira joanina, as antigas demonstrações de fidelidade restrita por parte da população deram lugar à indignação geral. Apenas uma pausa. O meu pé está numa secura inacreditável. Isso está me dando nervoso. Sabe quando o seu pé fica seco? Passou um hidratante no meu pé. Porque senão começa a ficar com aquela... o pé fica russo. Não sei porque eu estou dividindo isso com vocês. Mas é porque ele tá... Eu tô sentindo ele seco e tá me dando um nervoso interno. Não sei se vocês têm isso. Dá vontade de botar o pé na... Passa o quê? Gordura de porco. Meu Deus do céu. Ó, a galera que é vegana e tá assistindo essa aula, peço perdão por essa sugestão. Por essa sugestão que foi dada. Passa nível no pé, eu passou um creme normal, mas de porco, de carneiro, de carneiro. Mais natural, orgânico. Gostei da sua roceirice. Porque eu tava pensando que realmente no nível, no seda, qualquer coisa. Então, voltando. Gordura de porco. Para piorar essa situação, uma grande crise se abateu sobre Portugal. A produção agrícola escasseou, o numerário se esgotou, o papel moeda começa a perder o valor, o crédito conferido pelos outros países da Europa começa a sumir. Segundo as elites locais, para reerguer Portugal era necessário deter o processo de autonomia do Brasil, os quais eles atribuíam a responsabilidade pelo estado lamentável das finanças e do comércio do reino. As reprimendas incluíam os irmãos brasileiros acusados de omissão. Não se lhes mandou o Brasil nem tropa, nem dinheiro, nem carnes, nem farinhas, nem açúcar, nem nada, nem arroz. O fato é que, privado dos recursos das posses ultramarinas, sem os lucros do comércio colonial, humilhado pela dependência em relação à Inglaterra, Portugal se descobriu ocupando um lugar periférico dentro do seu próprio império. E até mesmo o rei parecia desapegado. A crise era, portanto, econômica, política, mas era também simbólica. E só um gesto de grande poder simbólico, ou seja, a volta do rei depois de tanto tempo, seria capaz, acreditavam as elites locais, de impedir uma radicalização de grandes proporções. É animada por esse espírito que vai estourar a Revolução Liberal do Porto em 1820, erguendo duas grandes bandeiras de luta. De um lado, o constitucionalismo,
A proposta de criar um conjunto de leis fundamentais do Estado, incluindo a definição de um sistema geral de governo, a regulação dos direitos, dos deveres dos cidadãos, cortes e constituição. Era a palavra de ordem que reunia politicamente os portugueses em 1820. Mas do outro, a defesa da soberania nacional monárquica, que nesse caso significava a volta imediata de Dom João VI, ou ainda melhor, de toda a família real. O movimento que começava a se delinear em Portugal, ele se inscrevia num contexto mais amplo, em que se opunham duas correntes. A primeira corrente defendia o ideal da regeneração política, que queria sacudir a monarquia portuguesa. Os seus adeptos se organizavam em torno das propostas de liberdade, de liberalismo, de constitucionalismo. E uma outra corrente, ela reivindicava o restauracionismo realista, um projeto que pretendia a volta, o fortalecimento dos regimes monárquicos, tentar recuperar aquilo que se perdeu com a destruição que Napoleão propôs à Europa, movimento liderado pela coligação formada por Rússia, Áustria e Prússia, mais conhecida como a Santa Aliança, que vai se reunir no Congresso de Viena em 1814-15. Em meio a esse ambiente bastante polarizado, estoura em Portugal um movimento liberal, nacionalista, constitucional, com um propósito claramente definido: reestruturar o Império Luso-Brasileiro sob a luz do constitucionalismo e garantir a Portugal, a qualquer custo, o centro político, o centro administrativo desse império. Para os brasileiros, como era de esperar, o movimento caiu muito mal. Indicava que a metrópole não dava sinais de ultrapassar os laços coloniais, insistia em garantir os seus próprios interesses e que o sonho de um império luso-brasileiro estava prestes a se desfazer. Na realidade, gente, a Revolução Portuguesa ela era muito mais complexa. Havia de ser até um paradoxo. Ela irromperia tardiamente numa conjuntura europeia, já sob os efeitos conservadores do Congresso de Viena, mas não deixaria de introduzir ideias práticas socialmente novas. Também ambicionava erguer uma monarquia constitucional que acabaria com o antigo regime, mas ainda sustentaria a figura do rei. Não na ideia de nação. O polo aglutinador da comunidade não era mais aquela coisa do antigo regime, do rei que une, do rei que comanda. Não, 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 não. A partir de agora, a gente vai ter ainda o rei, mas a ideia que nos une é a liberdade. A ideia que nos une é a defesa da Constituição. Opa, fiz besteira. Ih, rapaz, peraí. Dos direitos e dos deveres individuais de cada um. O que vai nos animar é a inspiração trazida pela influência da própria Revolução Francesa. Então percebam, é algo novo que está irrompendo em Portugal. E é uma parada que vai irromper na Europa inteira a partir dos anos 1820. Não, os adeptos eles preferiam a ideia de regeneração, não de revolução. Revolução é um termo muito francês. E havia o ódio de francês. Não, regeneração daquilo que se perdeu. Olha que complexo. A galera tá trazendo uma parada nova, mas tá falando de regeneração. Pode falar, desculpa. Se a gente tivesse utilizado mesmo a questão da guilhotina, a gente não teria ainda aquele velho lá dizendo que é príncipe do Brasil vivendo aqui. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Acabava logo com isso. O erro começou com o português querendo fazer revolução sem matar rei. É revolução que é regeneração. Sai pra lá, rapá. Cadê a guilhotina? Essa galera agora pagando de coach. Essa família aí. Não, porque o herdeiro da família real brasileira. Que família real? Não tem monarquia aqui? Que família real é essa? Faltou o senhor Guilhotin passar por aqui com a sua lâmina afiada para derrubar algumas cabeças. É papinho de coach. Ele é coach. Não, porque na crise, meu irmão, tem uma parada que me irrita, é essa. Na crise, o empreendedor, ele vê a oportunidade de vá pra porra, meu irmão. Vá pra porra. Eu nunca ouvi uma pessoa falar isso numa lógica que passa fome. Eu só vejo uma galera super... É o mesmo tipo físico, né? É sempre uma galera muito branca, muito padrãozinha.
E é sempre uma galera que mora no metro quadrado valorizado, uma galera que mora muito bem, uma galera que tem esse luxo de poder. Ah, não. E sempre tem uma história maravilhosa, né? O coach filha da puta, da puta que pariu, ele sempre tem uma história, né? Nossa. E com 10 reais transformou em 5 milhões em um mês. Ele passou fome, ele catou lixo. É um negócio maravilhoso. Todo coach catou lixo. Eu vou te falar, tá faltando catador de lixo, porque todo catador de lixo virou coach. É um negócio maravilhoso. Ele fez reciclagem. É uma coisa muito linda. Você ouve e você fica maluco. O cara, ele ganhava R$1 por dia reciclando, e agora ele é o dono do maior grupo de investimentos do Brasil. Ah, me poupe. Não, a melhor coisa é aquilo. Não, guarde a sua mesada. O que seu pai te dá. Meu pai nem mora aqui, ele não vê que ele anda. Se meu pai me desse mesada, ia ser a mesada literal, uma mesa que ele ia jogar na minha cara. Pô, me respeita, né? Ah, eu, hein? Faltou guilhotina, concordo. Mas voltando. Com a entrada em cena da razão, das luzes, várias nações começaram a utilizar um novo linguajar político que exprimia o conhecimento dos seus direitos. Em Portugal, o termo liberal ele vinha das Cortes de Cádiz, uma assembleia que se reuniu na Espanha em 1810 e que defendia a abolição do antigo regime. Essa é a grande inspiração para Portugal, e é um termo que vai servir para indicar um novo sujeito político que trazia o vocábulo liberdade para o centro do discurso. Um sujeito liberal nesse contexto é aquele que julgava agir sempre pelo bem da pátria. Ele era amigo da ordem, amigo das leis, ele tinha influência na administração pública, ele acreditava que a opinião deveria ser livre. Nessa agenda política entravam ainda noções como contrato social, Constituição, autonomia, soberania parlamentar. Por fim, liberalismo nos termos da conjuntura portuguesa era um conceito que permitia reconhecer o direito do outro, sendo em tudo oposto ao modelo do antigo regime, uma vez que ele se realizava como ideário político através da Constituição e da limitação do poder. Pelo reino, começavam a circular obras dos fatais enciclopedistas, Rousseau, Montesquieu, Diderot, isso a despeito da repressão sistemática. Livros eram queimados, proibidos de circular, recolhidos a bibliotecas do Estado, lá encerrados. Por outro lado, coube à imprensa que se publicava no estrangeiro, mas em língua portuguesa, um papel fundamental no sentido de conferir à causa revolucionária uma nova importância junto à opinião pública. Dos vários periódicos editados na época, destacam-se o Correio Brasiliense, jornal dirigido por Hipólito José da Costa, editado na Inglaterra, proibido em Portugal. O Investigador Português na Inglaterra, jornal fundado com o objetivo de combater o Correio Brasiliense, mas que mudou de orientação e se tornou um aliado do Correio. O jornal O Português, ou Mercúrio Político, Comercial e Literário, que era o jornal mais combativo, o mais censurado. O Campeão Português, que era o mais doutrinário dos jornais, também proibido. A atuação desses periódicos na divulgação das ideias liberais pode ser atestada por um exemplo retirado do jornal O Português. Em 30 de abril de 1814, o jornal declarava: enquanto as grandes revoluções se têm obrado na Europa, só o governo português dorme num sono profundo à beira do precipício, alevantando um muro impenetrável às luzes que nos possam vir dos vizinhos, como se as luzes fossem contrabando. Os jornais diferentes realizavam campanhas de esclarecimento, assim como, a despeito das diferenças, passavam a exigir, todos eles, uma Constituição para Portugal. Não por coincidência, em junho de 1820, um mês antes da Revolução explodir, o jornal O Campeão apelava para o rei: acode, corre, pai, que se não corres, pode ser que não aches quem socorrer. Dom João, por sua vez, parecia ainda imune a todo esse ambiente, preferindo permanecer no seu Paço de São Cristóvão, aqui no Rio, mesmo que o preço fosse a adoção do regime constitucional em Portugal. Mas a temperatura elevada do período não permitia mais o exercício da vontade exclusiva do rei. De uma parte, movimentos de teor regeneracionista defendiam que uma monarquia liberal e constitucional representava a melhor saída de Portugal.
ficando a atuação do rei após o juramento restrita a nada mais à esfera do palácio, enquanto que o poder público passa na prática para as cortes constitucionais. De outra, grupos mais radicais ousavam pensar até numa mudança de regime político. Não obstante, liberdade era ainda uma palavra frágil dentro de Portugal, onde com frequência censuravam-se jornais, perseguiam-se associações secretas. É, porém, justamente nesses locais de reuniões e encontros clandestinos, principalmente as lojas e sociedades maçônicas, que vão ter uma importância gigantesca nesse movimento, que a conspiração vai tomar forma. Principalmente no Sinédrio, uma associação secreta formada no Porto em janeiro de 1818 e que era composta majoritariamente de juristas. Nos anos seguintes, o movimento cresceu mesmo sem ter um projeto mais definido. O próprio perfil dos integrantes explica o caráter moderado das propostas e o fato deles nunca terem colocado em causa ou questionado a dinastia dos Bragança. Da mesma maneira, se explica a cautela dos militares que vão aderir à Revolução em 1820. Mas a radicalização do movimento ia ficando incontornável. E na manhã de 24 de agosto de 1820, as tropas sublevadas tomaram o campo de Santo Ovídio no Porto. Formaram um governo provisório e, após a formação disso, as cortes reunidas pela última vez no século XVII foram convocadas com o objetivo de preparar uma nova Constituição. A dinastia dos Bragança seria poupada, mas a volta da família real virou um tema de pauta e de orgulho nacional. Militares e populares aclamaram os discursos, salvas de tiros soaram, teve lugar uma missa campal e assim começava a regeneração de 1820, mais conhecida como a Revolução Liberal do Porto. Será nomeada uma junta de governo. Essa junta vai ser composta de elementos da nobreza e da burguesia, clérigos, militares, todos antigos integrantes do Sinédrio. Mas era preciso ganhar novas adesões à causa, o que não vai ser difícil. Com certeza existiam vozes discordantes. Com certeza haviam oposições entre realistas e revolucionários, mas já em setembro daquele ano, Lisboa se juntou ao movimento. Em outubro, as juntas provinciais anunciaram as primeiras medidas, reformas administrativas, alterações na censura, preparação para a eleição dos deputados que fariam a Constituição do Império. As cortes foram definidas como um núcleo de representação nacional. Firmados os objetivos da Constituição, as cortes trataram de consolidá-los durante os anos de 1821 e 1822. Mas isso aí a gente já falou. A ideia de voltar ao Pacto Colonial, já comentamos. O debate sobre a volta da colonização, já sabemos. O que nos interessa nesse momento é Dom João, que ia resistindo. Nem consentia em voltar, nem lhe agradava a ideia de mandar para Portugal seu filho. Por final, sussurrada pelos cantos, essa sugestão mais parecia um segredo de polichinelo. Todo mundo conhecia o projeto, menos o príncipe. Que projeto é esse? Vocês já sabem. A essas alturas, já com mulher e filhos, Dom Pedro era mantido na maior ignorância dos planos que envolviam a sua pessoa. Data dessa época a circulação de um folheto escrito em francês que acabou conhecendo grande circulação. O título era "O Rei e a Família Real de Bragança devem, nas circunstâncias presentes, voltar a Portugal ou ficar no Brasil?" Folheto se inspirando nas posições que se opunham ao retorno dos Bragança. Várias proposições eram trazidas pelo folheto. Caramba, ele vai, ele fica, ele vai, ele fica. Os panfletos, os papelinhos começam a circular no Brasil. Manuscritos ou impressos vão formando opinião política, vão formando opinião pública. Documentos que vinham da Bahia, do Rio de Janeiro, vamos conscientizar a população. Afinal de contas, a gente quer que ele vá ou a gente quer que ele fica? As posições eram ambíguas. No início de 1821, Dom Pedro seria informado das decisões e a partida dele, a volta dele para Portugal, é dada como definitiva. A despeito do estado avançado da gravidez de Dona Leopoldina e de uma separação projetada dos dois, o príncipe se mostrou logo decidido
pretendendo finalmente garantir a sua entrada triunfal no cenário da política. Mas Dom Pedro não partiu. A ideia mais parecia uma manobra dilatória do rei, que teve o cuidado de tranquilizar a nora, temendo os maus sucessos nos trabalhos de nascimento do futuro neto. Dom João fala: calma, estamos apenas tentando acalmar a galera aqui em Portugal. Dom Pedro não vai voltar. A única que estava empolgada com a volta da família real era a Carlota Joaquina, que odiava o Rio de Janeiro. Ela estava doida para voltar para a Europa. Ela voltou cantando, ela voltou feliz, ela voltou alegre. Mas enquanto Dom João e Carlota Joaquina voltam, enquanto o processo parecia irreversível, aqui no Brasil fica Dom Pedro. Vou ou não vou? Fico ou não fico? Pedrinho, com seus 22 anos de idade, permaneceria no Brasil, herdando as esperanças e os projetos políticos. No documento que reproduz a última conversa travada entre pai e filho no momento da partida, ficava claro como faltava intimidade e sobrava distância. Ali estavam, frente a frente, o reticente rei Dom João VI e o voluntarioso regente Dom Pedro I. O dia era 24 de abril, e daí a 2 dias, o rei embarcaria finalmente com o resto da família. O regente foi então chamado ao quarto do pai, onde se deu um famoso colóquio de poucas palavras. Na verdade, só se sabe o que disse o rei a partir da memória do filho, que fez questão de recordar tudo numa carta datada do ano seguinte. Fala ele: eu ainda me lembro e me lembrarei sempre do que Vossa Majestade me disse antes de partir, 2 dias antes no seu quarto. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. A memória é traiçoeira, principalmente essa que se transforma numa peça oficial de nacionalidade. Se Dom João disse e o filho lembrou ao escrever, ninguém há de saber. O certo é que o decreto de 22 de abril de 1821 saía mencionando saudade, esse termo tão carregado de sentidos. Sendo indispensável prover acerca do governo e administração deste reino do Brasil, donde me aparto com vivos sentimentos de saudade, voltando para Portugal. Dizem que quando partiu, em 26 de abril de 1821, Dom João ia varado de sobressaltos e tristezas, e que, atirado na sua bergère, o pobre homem mal falava. Bem que o rei tentou propor uma parada breve em Salvador, a pretexto de deixar ordens que obedecessem ao novo governo, mas até o ministro Palmela achou que dessa vez bastava. Melhor era limpar logo os cofres e transportar cuidadosamente as arcas do tesouro e as burras do Banco do Brasil. Só o rei carregou em ouro amoedado e em barra mais de 60 milhões de cruzados. E isso sem falar nos diamantes que estavam nas casas fortes do Banco do Brasil. Pelas ruas, o povo, que mais uma vez acompanhava a movimentação da corte, poetava: olho vivo e pé ligeiro, vamos a bordo buscar dinheiro. Enquanto Dom João VI cruzava de novo os mares, agora em direção oposta, a junta das cortes debatia as disposições que regeriam o regresso do monarca. Para dar uma noção do impacto da volta dele, basta dizer que o órgão determinou que se observasse o antiquíssimo regimento de entradas em Lisboa, que foi elaborado lá em 1502, agora adaptado ao novo contexto. O que eu estou dizendo para vocês? A volta dele, ela é toda embalada no alto papel, é quase que uma celebração oficial, entregam as chaves da cidade para ele, toda aquela coisa para poder mostrar que ainda havia respeito, que ainda havia consideração. Se Dom João VI se conformava à situação, Carlota Joaquina ainda fazia o seu papel de opositora. Agora, contra a Revolução, contra os planos de limitação do absolutismo real. Carlota Joaquina foi a única representante da família real que se recusou a jurar a Constituição de 1822. Não perdeu a pose e escreveu uma carta a Dom João dizendo que ela desprezava todos aqueles que rodeavam e enganavam o rei, seu marido. Enquanto isso, Dom Pedro permanecia no distante Brasil. Parada que Dom Pedro não era a marionete do pai. Dom Pedro tinha lá os seus arroubos,
tinham lá as suas veleidades. Até por essa razão, no primeiro momento, ele se tornou uma presa ridiculamente fácil na mão das elites locais que, com medo ali do andamento da Revolução Liberal do Porto, começam a tentar preservar as vantagens adquiridas. Mas logo arregaçou as mangas, de coadjuvante virou ator principal e já na sua primeira proclamação, ao que parece redigida pelo Conde dos Arcos, o governo interino de Dom Pedro aprovou uma série de reformas na educação pública, na agricultura, no comércio. As medidas práticas não foram muitas, mas o efeito era evidente. Com essas medidas ganhava corpo a figura do novo regente como liderança. Um momento, no entanto, que pedia cautela, até porque a galera em Portugal estava exigindo que ele voltasse também. Eles queriam tudo referendar, exigiram o envio de uma representação brasileira a Portugal. E Dom Pedro vai se colocar como? Afinal de contas, é necessário voltar? Os deputados que foram para lá já estavam mandando carta dizendo que a galera nem ouvia o que eles tinham a dizer. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu no Paço, numa audiência do Senado da Câmara, um requerimento tomado por mais de 8.000 assinaturas que pediam a ele que não deixasse o Brasil. O objetivo era claro: garantir a presença dele na colônia para suspender a maré recolonizadora que dominava a metrópole. E se Dom Pedro não se fez de rogado, até hoje a gente tem suspeita sobre as famosas palavras declaradas pelo príncipe. O tão famoso "diga ao povo que eu fico". O auto dessa sessão única apresenta uma declaração complementar que aparece em 2 editais sucessivos do Senado. Segundo o primeiro edital do próprio dia 9 de janeiro, a resposta do príncipe teria sido, abre aspas, convencido de que a presença da minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e conhecido que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorei a minha saída até que as cortes e meu augusto pai e senhor deliberem a esse respeito com o perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido. Falta punch, né? Falta pegada, né? Falta porrada, né? É um discurso meio mole, meio oficial. O mesmo auto diz, porém, no post-scriptum, que os termos não foram exatamente esses e que deveriam ser substituídos pelo seguinte, abre aspas, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dito ou não dito, o fato é que, na sequência, o regente teria se achegado das varandas do Paço e declarado a todo mundo: agora só tenho a recomendar-vos união, tranquilidade. Curioso, justamente essa parte da resposta de Dom Pedro referente ao fico não consta do edital do dia 10, onde se lê que teriam sido publicados na véspera pronunciamentos com notável alteração de palavras motivados pela alegria que se apoderou de todo mundo que estava no salão. Política muitas vezes se faz na lógica do disse que disse, e nesse caso a memória selecionou apenas o mais impactante. De toda maneira, fiquemos com a segunda frase, enquanto as cortes portuguesas eram informadas por um ofício em fevereiro que Dom Pedro permaneceria, tendo declarado que o Brasil queria ser tratado como irmão, não como filho. Soberano com Portugal, não súdito, independente como ele, e nada menos. Apesar da contundência dos termos, vale repetir que boa parte das elites ainda desejava se manter unida a Portugal, guardando-se apenas as franquias já alcançadas. Essa posição, que era advogada pelo Ministério Conservador, que defendia uma saída moderada, que se aglutinava em torno de José Bonifácio, contava com a oposição dos grupos mais radicais, que queriam ousar, que queriam um modelo diferente, que queriam talvez até uma república. Mas a despeito das tensões entre os grupos, o certo é que um processo mais estrutural e mais profundo ia se afirmando e a história não voltava atrás. É por isso que a contenda foi sendo decidida num duplo sentido, de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Com a intransigência das cortes portuguesas de um lado e de outro, a consciência interna de que a independência era o único caminho possível.
Há quem diga ainda que a essas alturas, Portugal é que pretendia se livrar das provocações brasileiras. O fato é que pequenos incidentes de parte a parte lotaram a agenda política no curto intervalo de tempo que levaria ao episódio da independência, o famoso 7 de setembro, às margens do Ipiranga. Minha gente, é possível especular que se não fosse por conta da política das cortes, com mais dificuldade teria se criado no Brasil um sentimento de autonomia. A Bahia ainda não tinha perdoado o Rio de Janeiro pela mudança de sede do vice-reinado. E enquanto as províncias do norte continuavam preferindo uma capital mais próxima, Salvador, por exemplo, no sul não faltavam aqueles que desejavam removê-la para São Paulo. No entanto, mesmo a mais consolidada divisão interna tende a ceder diante de um inimigo externo, fato que acabou levando à união das várias províncias e facções. Dom Pedro, cada vez mais imbuído do seu papel, já alegara estar cansado de aturar desaforos, e o sentido da independência começava a se delinear na opinião pública. É assim que se entende a criação de um exército brasileiro, o exército de primeira linha, como foi chamado, e que é criado logo depois das tropas portuguesas se negarem a jurar fidelidade a Dom Pedro. É assim que a gente entende a formação de um novo ministério, um ministério brasileiro formado por Pedroca. Entre os muitos decretos, destaca-se a proibição do desembarque da expedição de Francisco Maximiliano e Souza, que, chegada ao Rio em 9 de março, era uma expedição que pretendia levar o príncipe de volta para Portugal. Dom Pedro passa um decreto proibindo o desembarque da expedição. Entremente, as cortes recebiam notícias desencontradas que davam conta da atitude do príncipe. Pela primeira vez a resposta veio conciliatória. Seria de bom tom, calma, não vamos ali, vamos apertar a corda, mas vamos deixar a corda se romper. Caramba, o cara lá tá dando uma resposta diferente. Ah, não me venha com essa, agora é tarde demais, o ambiente não era tranquilo. Bonifácio e seus parceiros chegaram a ser chamados de depravados e ladrões lá em Portugal. Tamanho calibre da reação diante a tudo que estava acontecendo. E a evolução é rápida. Em fevereiro de 1822, a região sul do Brasil já formava um só bloco político. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, até Minas Gerais, concordando em relação à ideia de autonomia e na escolha de Dom Pedro como a figura central do processo. A corrente liderada por Bonifácio ganhava pontos, corrente que afirmava que só em torno da figura de um rei é que dava para evitar separatismos, revoluções populares. É a elite brasileira querendo controlar o processo para não acontecer o que aconteceu na América Espanhola, onde a independência trouxe várias repúblicas, explodiu em um monte de lugar diferente, para evitar o que aconteceu no Haiti, onde a independência representou libertação da escravidão. Vamos impor a independência, mas é uma independência controlada pela elite. Essa é a história do Brasil. Uma história de rebeliões controladas pela elite e nunca alcançando o espaço do popular. Quando chega no popular, a porrada vem com mais força. A corrente de José Bonifácio era a corrente que a elite aplaudia. Vamos fazer independência, mas uma independência controlada. Uma independência que confie a Dom Pedro I a estabilidade, o controle, que confie a ele a estabilização do Brasil. O nosso príncipe dado a laivos de romantismo se aproximava da maçonaria. A participação maçônica no dia do fico já foi notável, mas seria ainda mais fundamental no dia 13 de maio de 1822, data em que se celebrava o aniversário de Dom João e no qual Dom Pedro recebe da maçonaria a investidura de defensor perpétuo do Brasil. E ele recebe das mãos do grão-mestre da loja Grande Oriente do Brasil, José Bonifácio de Andrade Silva. É claro, várias figuras daquela loja discordavam da política divulgada pelo ministro Bonifácio, mas na prática, a liderança dele é respeitada. No interior da maçonaria eu vou ter divisão? Vou!
Eu vou ter Gonçalves Ledo defendendo uma postura mais radical? Eu vou ter lá dentro gente defendendo o fim da escravidão? Mas na prática, a elite vai nortear as escolhas teóricas desse país que está nascendo. É nesse ambiente que em 3 de junho saiu o decreto de convocação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Dom Pedro não está brincando mais não. Ele quer fazer uma Constituição brasileira. O texto final era do José Bonifácio, mas as ideias vieram em grande parte de Gonçalves Ledo. A palavra de ordem era independência moderada pela União Nacional, uma fórmula presente na proclamação de Dom Pedro que ele vai fazer, no discurso que ele vai estabelecer. Vamos selecionar os deputados. Minas Gerais vai ter 20 representantes. Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Piauí, Rio de Janeiro vão ter 1 representante, São Paulo vai ter 9, Bahia e Pernambuco vão ter 13. Um novo ato assinado pelo príncipe tornou o beneplácito do executivo central brasileiro indispensável a qualquer validade de lei. Ou seja, qualquer parada que for decidida é o decreto do cumpra-se. Tem que receber o meu aval. Tem que receber a minha assinatura. Dom Pedro vai se tornando cada vez mais ciente de si. Faltava só o ato final. E ele aconteceria em São Paulo, como nem mesmo os Andrada, José Bonifácio e seus irmãos, tão acusados de praticar um bairrismo paulista, poderiam sonhar. Depois de ter contornado problemas nas províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, Dom Pedro partiu em 14 de agosto de 1822, 14 de agosto, melhor data do ano, parte para São Paulo acompanhado de uma pequena comitiva, o Marquês de Taubaté, que era veador da princesa, oficial mor e camarista e que servia ao príncipe como secretário político, o gentil homem da Imperial Câmara no Paço, Francisco de Castro Canto e Melo, irmão da Marquesa de Santos, a amante favorita do príncipe, o malfadado Chalaça, o ajudante de Dom Pedro, secretário, alcoviteiro, João Carlota, seu criado particular, João Carvalho, lacaio do príncipe, seu guarda-roupa, estribeiro mor, superintendente das quintas imperiais. Mais à frente no trajeto, se juntaram ao séquito o tenente-coronel Joaquim Aranha Barreto de Camargo, o padre Belchior, o confidente e mentor de Dom Pedro. No Rio de Janeiro, a princesa Leopoldina era empossada como regente. Cabia a ela presidir o Conselho de Ministros, cabia a ela dar audiências públicas no lugar do esposo, sempre acompanhada de José Bonifácio, o cabeça do gabinete. Enquanto isso, o nosso diminuto grupo vencia de maneira pausada a viagem, percorrendo em 10 dias cerca de 470 quilômetros entre o Rio e São Paulo. Passaram a noite em fazendas em Areias, Lorena, Taubaté, Águas Brancas, receberam tanto homenagens como críticas dos adversários de Bonifácio. Mais à frente ao pequeno grupo se juntou a guarda de honra, uma guarda de capacete de dragões e botas à lecuyer, botas de escudeiro. Mais um grupo de oficiais a serviço do regente. Outras pessoas foram aumentando a comitiva até a chegada em São Paulo no dia 25, cidade pequena, de ruas estreitas e tortuosas, cujos habitantes, segundo o último alistamento de 1822, não passavam de 6.900 almas. O príncipe partiu de São Paulo no 1º dia de setembro. O destino dele era Santos, de onde ele retorna, na famosa manhã do dia 7. O objetivo de Dom Pedro em São Paulo era apaziguar os ânimos depois da sublevação que aconteceu lá, inspirada, as chamadas sublevações bernardinas, uma galera que estava ali querendo fazer uma revolta popular. Ele vai até São Paulo para acalmar a galera. O objetivo da viagem era político, mas claro, nada impedia que ele atentasse contra o 6º mandamento. Afinal, a fama de Dom Pedro se espalhara e dizia-se que nunca lhe escapava um bom rabo de saia. Nobres, escravizadas, serviçais da corte, se mexeu na frente dele, ele tá marcando o gol. Comentava-se muito, por exemplo, um certo episódio acontecido em Santos, quando o imperador tentou comprar uma escrava só porque a beleza dela assaltou aos olhos dele. Mas o caso mais conhecido entre as fofocas que cercam a independência do Brasil estava por acontecer
envolvendo Dona Domitila de Castro Canto e Melo, filha do Coronel João de Castro Canto e Melo e de Dona Escolástica de Oliveira Toledo Ribas. Domitila nasceu em São Paulo e era quase um ano mais velha que Dom Pedro, sendo uma moça madura e diziam dona de todas as graças femininas. Amargava as consequências de um casamento frustrado e o feito do que considerava serem as estreitezas do seu meio provinciano. Se for certo que não era uma mulher para cuidar dos filhos de um consorte, também não façamos de tudo um jogo de resultado viciado. Domitila jamais poderia imaginar que teria o papel que desempenhou na viagem do regente. Ao contrário, naquela ocasião, ela andava sofrendo com as dificuldades que o seu marido vinha lhe impondo. Acusada de adultério, ela teve a guarda dos seus 3 filhos reclamada. Não se sabe se ela possuía planos de pedir a intervenção do príncipe contra o ex-marido, tendo seu acesso sido facilitado graças à presença do irmão dela na comitiva, ou se, na verdade, o encontro já tinha sido armado, ou se foi um golpe de sorte, não sabemos. Dito pelo não dito, conta a história, narrada desde o início do século XIX, que Dom Pedro voltava de um bairro distante quando cruzou com uma bela mulher que chegava carregada numa cadeirinha por 2 escravos. Galante, o príncipe apiou do cavalo e saudou a desconhecida, cantando-lhe a beleza. Breve diálogo se segue, Dom Pedro suspende a cadeirinha. Como Vossa Alteza é forte, teria dito a moça, pegando no braço dele para poder ver o muque, para poder ver o bíceps bem definido, e o cortejador responde: nunca mais Vossa Excelência terá negrinhos como este. Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas parece que a mulher de Felício Pinto Coelho e o marido da princesa Leopoldina se encontraram mesmo por um mero acaso. No entanto, até hoje ninguém explica o que fazia o irmão de Domitila na comitiva de Dom Pedro. Mas, suspeitas à parte, se foi uma solicitude fraterna, uma força do destino, uma premeditação, um planejamento de Domitila, não há como apostar. O que sim se sabe é que então se iniciava um dos capítulos amorosos mais famosos da nossa história e que contou com a cumplicidade diligente do irmão, mas também com a do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, dos primos de Domitila. Todo mundo compensado por Dom Pedro com mercês, distinções, honrarias. A partir daí, a relação só iria se estreitar. De toda maneira, a hora de voltar para o Rio se aproximava. E o retorno se faria sem grande alarde, mesmo porque a guarda especial de 30 jovens já tinha sido dispensada e a missão do príncipe era agora cada vez menos oficial. Além do mais, a essas alturas, gente, a separação política já estava praticamente deliberada. Só restava formalizar o anúncio. Para quem não sabe, assim que o príncipe saiu em viagem, lá no 14 de agosto, o José Bonifácio emitiu ao corpo diplomático uma circular que já declarava a emancipação do Brasil. Só faltava não só o estopim, como um evento que colocasse o príncipe num espaço central. A circular, que foi mandada por José Bonifácio, foi assinada pela Leopoldina já no início de setembro. Ela já tinha assinado a independência do Brasil antes de qualquer grito de piranga, antes de qualquer coisa. O motivo para o estopim veio fácil. No final de agosto chegou no Rio de Janeiro o navio Três Corações, trazendo mais notícias de Lisboa. As cortes ordenavam a volta imediata do príncipe, o fim de uma série de medidas que consideravam privilégios brasileiros, e todos os ministros brasileiros eram acusados de traição e seriam julgados, provavelmente, para serem condenados à morte. Não dava mais. Para piorar o cenário, lá pelo dia 7 de setembro, Dom Pedro contava com um estado de saúde que, embora não apresentasse uma maior gravidade, era, por certo, desconfortável. Não se sabe se a causa foi a mudança nos hábitos alimentares ou um gole de uma água menos pura, mas parece que as funções intestinais do príncipe estavam perturbadas e de forma intermitente ele era obrigado a se apartar da comitiva, alterar o ritmo da marcha e parar para aliviar a dor repentina que acometia as suas entranhas. Um dos companheiros de viagem, o coronel Manuel Marcondes, usou no seu depoimento de um eufemismo maravilhoso para descrever a situação de Dom Pedro, o qual a todo momento saltava da montaria para prover-se.
Em outras palavras, ele parava a viagem inteira para dar-lhe um belo cagão, uma diarreia que escorria rabo abaixo. O momento não era o mais indicado para grandes atos. O problema é que o destino não escolhe a hora certa. Logo que soube da chegada dos emissários, Francisco de Castro Canto e Melo se apressou a dar a notícia ao príncipe num lugar chamado Moinhos. O major, irmão de Domitila, legaria um relato engrandecedor sobre o 7 de setembro, centrando detalhes na figura do príncipe e na figura dele. Diante da notícia, Dom Pedro, como era bem do seu caráter, se alvoroçou, saiu em disparada em direção a São Paulo, mas a seu encontro vinham a galope os mensageiros de José Bonifácio, que alcançaram ele no meio do caminho. No alto da colina próxima do riacho do Ipiranga, é ali, em cima de um pequeno declive, de onde podia se avistar toda a cidade de São Paulo, mais ou menos às 4 horas da tarde, que o príncipe recebeu a correspondência das mãos de um major. As cartas eram muitas. Atos das cortes, missivas de José Bonifácio, da princesa Leopoldina. De posse do conteúdo das cartas, Dom Pedro comunicou à sua cansada comitiva que as cortes queriam massacrar o Brasil. Leu em voz alta os documentos que determinavam o fim do ministério e a convocação de um novo conselho. A carta mais violenta era, sem dúvida nenhuma, a de Bonifácio. Diz ele: venha, Vossa Alteza Real, o quanto antes e decida-se, porque irresoluções e medidas de água morna não servem para nada, e um momento perdido é uma desgraça no tempo. Junto com as palavras de Bonifácio, chegava o boato de que Dom Pedro já teria sido deserdado lá em Portugal em benefício do irmão Dom Miguel. Fez-se o ato. A cena aparece narrada em qualquer manual de história do Brasil, mas é hora da gente tentar recriar a sua teatralidade. Às 4h30 da tarde, montado na sua besta, assoberbado pelo mal-estar da diarreia, fatigado pela viagem, mas convocado pelo momento, Dom Pedro formalizou o que já era a realidade. Arrancou a fita azul clara e branca, as cores constitucionais portuguesas que ele ostentava no chapéu, jogou no chão, desembanhou a espada e em alto e bom som gritou: é tempo! Independência ou morte! Estamos separados de Portugal. No relato de Canto e Melo, a cena é semelhante, mas com todos os presentes que seguiam o príncipe, prestando um juramento de honra que para sempre os ligava à realização da grandiosidade da liberdade. Ah, que lindo! Que memória grandiosa! Que momento bonito! Existe ainda a versão do padre Belchior. O padre Belchior vai dizer: eu li as cartas para Dom Pedro e ele, tremendo de raiva, arrancou o papel da minha mão e jogou no chão e começou a pisar. Então, seguindo os meus conselhos, ele se recompôs, abotoou a farda e perguntou para mim: e agora, padre Belchior? E eu respondi a ele: ora, se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes, será deserdado por elas. Vossa Alteza, não há outro caminho, além da independência e da separação. Todo mundo querendo dizer: fui eu que dei a ideia, fui eu que falei. E o padre Belchior é sensacional, ele é de um humor maravilhoso, e ele continua falando: eles o querem, terão a sua conta, as cortes, vai dizer ele. Dom Pedro fala, olha no meu olho e diz, emocionado: as cortes me perseguem, me chamam de rapazinho, me chamam de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho brasileiro. Olha aí, você fica até arrepiado. E ele teria virado para os outros e falado: amigos, as cortes querem nos escravizar, querem nos perseguir, nenhum laço nos une mais, acabou. Laço fora, soldados, viva a independência, viva a liberdade, viva a separação do Brasil, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro que farei a liberdade do Brasil. Cada narrador puxa para si o papel de principal coadjuvante. Há pelo menos acordo quanto à divisa que a história guardou. Independência ou morte se transformaria no grande lema da ocasião. Um brado seguido pela guarda que deu local, então, à solenidade que o momento bem merecia. E ainda que a cena não tenha de fato acontecido dessa forma, como vocês estão carecas de saber, a história trataria de construir sentido para aquele momento, sendo o mote repetido em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde as manifestações retomavam a legenda: independência ou morte.
Essa é a base que vai receber Dom Pedro no Rio de Janeiro. Essa é a base das festas. Essa é a base da luta. Dom Pedro encaminha uma carta a Dom João depois do 7 de setembro, trazendo um tom que não desautoriza o pai, mas tira das cortes o papel condutor. Ele fala: meu pai e senhor, tive a honra de receber de Vossa Majestade uma carta datada de 3 de agosto, na qual Vossa Majestade me repreende pelo meu modo de escrever e de falar. Respondemos em 2 palavras: não queremos. Se o povo de Portugal teve o direito de se constituir revolucionariamente, está claro que o povo do Brasil tem esse direito dobrado. Firmes nesses inabaláveis princípios, digo a essa cáfila sanguinosa que eu, como príncipe regente do Reino do Brasil, defensor perpétuo, hei por bem declarar todos os decretos pretéritos dessas facciosas, horrorosas, maquiavélicas, desorganizadoras, hediondas e pestíferas cortes. E todos os mais que fizerem para o Brasil, todos eles nulos e inexequíveis. De Portugal, nada, nada, nada. Não queremos nada. Porque não é um bando de vis carbonários e assassinos como os que tem a Vossa Majestade no mais ignominioso cativeiro. Triunfa e triunfará a independência brasileira, ou a morte nos há de custar. Primeiramente, hão de conhecer melhor o rapazinho. E até que ponto chega a sua capacidade, apesar de não ter viajado pelas cortes estrangeiras. Sou de Vossa Majestade, com todo respeito, filho que muito ama e súdito que muito venera, mas farei o que tem que ser feito. Olha que momento de desforra. Olha que momento de porrada, né? Olha que momento de estabelecimento de uma nova realidade. Então, percebam que, por mais que a gente tire o romantismo da independência, por mais que a gente veja o papel de José Bonifácio, da maçonaria, que a gente veja que Dona Leopoldina ela declamou a independência antes mesmo de Dom Pedro tê-la declamado, mesmo assim a gente consegue perceber como é grande esse momento. A gente consegue perceber como é grande esse impacto. E Dom Pedro, por isso que eu estou falando tudo isso, porque Dom Pedro vai guardar no coração isso aí. Dom Pedro vai guardar no coração essa parada, ele vai levar adiante isso. Ele vai se colocar como grande defensor do Brasil, como grande protetor, o grande líder, e ele vai se ver de uma maneira muito grande exatamente por quanto que levantam ele nesse momento. Exatamente porque ele se vê como aquele que trouxe a liberdade. E ele é vendido como aquele que trouxe a liberdade para o Brasil. Entendam isso. Essa que é a grande questão da independência. Para além do grito do Ipiranga, é uma parada criada pela elite para controlar qualquer revolta popular e colocando como bucha de canhão no centro da parada um moleque. Dom Pedro era um moleque. Você vê na fala da carta dele, que ele fala para Dom João, você percebe como ele estava cheio de si. Como ele estava ali com a pica na testa. Como ele estava querendo mostrar que quem manda sou eu, não gostou, me porra. Apesar de conflitos e revoltas na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Pará, na província cisplatina, que hoje é o Uruguai, episódios sangrentos da chamada Guerra Brasileira de Independência, a transição do regime colonial para o regime imperial monárquico, ela foi relativamente tranquila no Brasil, porque a nova nação colocou no trono um rei que era português. Ao longo dos 2 anos que se seguiram ao grito de Ipiranga, Dom Pedro vai enfrentar, no entanto, muitos problemas políticos. O maior desses problemas iria eclodir no conflito dentro da Assembleia Constituinte. A Assembleia que foi eleita para elaborar a primeira Constituição do Brasil. A parte da independência a gente já falou, tá? Tudo que tinha que falar de independência a gente já falou. Eu vou só dar um toquezinho na Constituinte para prefigurar primeiro o reinado, e aí eu vou só dar uma pincelada, tá? Para a gente poder falar tudo que tem que falar de independência e dar uma amarrada nesse conhecimento. Então, lá na Assembleia Constituinte está tendo conflito. A Constituinte ela começou a se reunir no Rio em maio de 1823. Na abertura dos trabalhos, Dom Pedro citou uma frase inserida por Luís XVII na Carta Constitucional da França, que definia bem os propósitos. O imperador do Brasil juraria defender a futura Constituição, abro aspas, se ela fosse digna do Brasil e dele próprio, fecho aspas. Era um sinal evidente do que iria acontecer.
A postura da maioria dos constituintes, ela podia ser definida como liberal. O objetivo era instituir uma monarquia constituinte que respeitasse os direitos individuais e que delimitasse o poder do rei. Mas Dom Pedro não queria isso. Dom Pedro queria poder de veto. Dom Pedro queria controle total. Por isso, começam a surgir desavenças. O processo de independência, muito lindo, muito maravilhoso, muito legal, agora já está mostrando, um ano depois, que esse país não estava tão unido assim, não. Tanto é que quando o projeto da Constituição da Mandioca, que eu vou falar na aula que vem, chegou, Dom Pedro mandou fechar tudo. Dom Pedro mandou acabar com aquela palhaçada. Ele mandou jogar fora. Não quero. Você vai ver comigo na aula que vem. A Constituição de 1824, a primeira da nossa história, tem uma parada que só 2 constituições na história possuem. Poder moderador. Mas isso não é assunto para agora. Isso é assunto para depois. Eu queria terminar esse nosso encontro falando das guerras de independência. A independência do Brasil não foi um processo simples, fácil, que chegou e se estabeleceu. Embora o Brasil tenha se desvencilhado do jugo português de maneira bem menos turbulenta do que os países da América Espanhola, a passagem do período colonial para o imperial foi feita de uma maneira relativamente pacífica, não só porque o país colocou no trono um rei português, mas, acima de tudo, porque a nova ordem manteve intocados os privilégios das elites, inclusive e principalmente a escravidão. Dessa forma, além de permanecer como a única monarquia do continente americano, o Brasil se tornou também o único país independente da América do Sul cuja economia ainda se baseava no trabalho escravo. Essas circunstâncias levaram alguns analistas modernos a classificar o movimento de independência como uma revolução conservadora. Uma revolução conservadora cujo desenrolar e os efeitos se mantiveram circunscritos aos grandes proprietários de terra, aos senhores de engenho, que não por acaso foram justamente os que mais contribuíram em organização, em dinheiro e em homens. De fato, como salientou o historiador norte-americano F.W. Morton, após o movimento pela independência, não só a lei e a ordem foram preservadas, mas a propriedade e a hierarquia foram respeitadas com extraordinária consistência. Mesmo que uma guerra civil tenha sido travada no seio de uma sociedade que se caracterizava pela discriminação racial, pelas desigualdades econômicas. Não chega a ser surpresa, portanto, o fato de que os principais conflitos armados acontecidos no país depois da declaração de independência, Bahia, Maranhão, província cisplatina, tenham sido não lutas de cunho social, mas meros combates entre partidários da independência e portugueses que não queriam aceitar a independência. Os levantes populares, em geral de tendência separatista, favoráveis à abolição da escravidão, só aconteceriam alguns anos mais tarde durante a regência, e aí sim, com uma constância perturbadora e uma violência notável. A principal guerra da independência se resumiu assim a um conflito travado entre portugueses e brasileiros em Salvador, na Bahia. Esses confrontos se iniciaram já na semana seguinte ao Grito do Ipiranga e se prolongaram por quase um ano. Na verdade, a animosidade entre as tropas portuguesas e os moradores brasileiros já vinha se desenhando pelo menos desde o início de 1822. Quando os oficiais portugueses em Salvador se recusaram a reconhecer a independência, a luta armada se tornou inevitável. A população brasileira fugiu da capital, a capital foi sitiada pelo chamado Exército Pacificador, que era mantido no recôncavo pelos senhores de engenho da região, e ao final da luta, esse exército, composto basicamente por milícias de cidadãos, já contava com 9.000 combatentes para bater de frente com Portugal. No meio dessa parada, uma figura espetacular. Ou melhor, várias figuras. Eu gosto de fazer uma história que vai além do oficial. Tá, vamos falar do Almirante Cochrane, que é nome de rua, e ele ajudou a expulsar os portugueses. Não. Ah, não, vamos falar que o 2 de julho é ainda hoje comemorado na Bahia como a verdadeira data de independência, porque é no 2 de julho de 1823 que o levante pró-independência consegue ganhar. Tudo bem, mas a gente não é baiano.
Durante as lutas em Salvador, 2 mulheres brasileiras vão se transformar em heroínas trágicas. Joana Angélica de Jesus, a abadesa do convento da Lapa, que foi morta à baioneta tentando impedir a invasão do convento por soldados portugueses em fevereiro de 1822, 7 meses antes da eclosão dos conflitos. E uma das minhas favoritas, Maria Quitéria de Jesus, uma mulher bela, simpática, de aspecto sadio, para poder citar um cronista contemporâneo, que vestiu trajes militares masculinos e lutou com bravura disfarçada com o nome de José Cordeiro. Maria Quitéria chegou a fazer 2 prisioneiros portugueses e quando os combates acabaram, ela foi enviada ao Rio de Janeiro, onde o próprio Dom Pedro a recebeu e a condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Honrarias que não impediram que Maria Quitéria morresse cega, esquecida e miserável com 61 anos de idade. Nós não tratamos bem a nossa história. Nós não tratamos bem os nossos heróis. Nós apagamos a memória daqueles que lutaram. Maria Quitéria deveria ser uma citação obrigatória em toda a aula de história, e no entanto não é. Tem vários livros didáticos que nem citam a figura. Pô, Joana Angélica de Jesus, então, provavelmente vocês devem ter ouvido falar pela primeira vez agora. Não valorizamos os heróis de verdade, aqueles que vieram de baixo, aqueles que construíram a nação através da luta. Todo mundo sabe Dom Pedro, todo mundo sabe José Bonifácio, todo mundo sabe Dona Leopoldina. Mas e aqueles que estavam no dia a dia construindo a independência, derramando sangue e suor? E esses? O quanto falamos desses? O quanto reconhecemos esses? O quanto a gente olha para uma Maria Quitéria e vê em Maria Quitéria uma formadora da nação? É necessário, ao estudar a história, ir além da história oficial. A história oficial nos conta o Grito do Ipiranga. A história extraoficial demonstra que o Grito do Ipiranga é nada mais do que um símbolo para disfarçar um processo de independência que não era, em última instância, nada a não ser um controle das elites tentando evitar uma revolta popular. Eis a independência brasileira. Eis a independência do Império do Brasil. A partir da aula que vem, a gente vai mergulhar no primeiro reinado. A minha proposta é fazer uma aula para cada período. Uma aula para primeiro reinado, uma aula para regência, e aí a gente entra no segundo reinado, onde eu provavelmente vou precisar de 2 aulas, tá? Mas ficou alguma dúvida do processo de independência? Eu enchi muita linguiça com muito detalhe, porque uma aula inteira falando só do processo de independência tem que ter muito detalhezinho. A partir de semana que vem eu já não vou ter mais nem tempo para poder encher linguiça com nada. Eu vou ter que ser o mais objetivo e o mais direto possível. Então, fica alguma questão? Fica alguma dúvida ou não? Não, professor, tá de boa. Tá de boa a independência? Tá tranquilo? Entendemos a independência brasileira como um processo de elite? É uma parada que não magoa ninguém? Quer dizer, magoa. Mas é algo que não destrói a compreensão de ninguém? É fácil, não é? É fácil. Uhum. A partir de semana que vem, em Brasil, vamos mergulhar no primeiro reinado, no governo de Dom Pedro I, e, em geral, a gente vai falar das revoluções, não é? A gente vai sair da leitura lá de monarquia, falamos de absolutismo, e agora a gente vai falar da mudança. A gente vai falar das revoluções liberais e o momento em que a história moderna começa a abrir espaço para a época contemporânea. Bom, se era só isso, agradeço a presença de todos. Irei postar ainda hoje lá os links das aulas. Nos vemos na semana que vem. Beleza? Valeu, Bom descanso, Valeu. bons estudos. Queiroz foi preso. Tamo junto.